entre dois territórios e exigir desse ser humano que esses dois territórios estejam entrecruzados é uma tarefa hercúlea. Mas é possível. Mesmo com um filtro do currículo, ele é possível. Nenhum currículo é idôneo. Nenhum. Não conheço nenhum. Nem mesmo quando Aristóteles foi capturado pelo Filipe da Macedônia e foi levado para a corte dele, na Macedônia, para educar o Alexandre. Não tem currículo idôneo. Então, a tal da violência simbólica, que o Pierre Bourdieu apresenta, vai existir. Talvez não tenhamos como tirar isso. E aí eu pergunto, será que essa dinâmica não seria uma dinâmica transhistórica? Não significa que ela seja colocada como natural do processo. Processos humanos não são naturais, são construídos. Aí sim não podemos perder a perspectiva do diálogo, da discussão a respeito dessas situações. Mas aquilo que permanece, passado tantos períodos, e que ainda subsiste, não seria esse, então, o resíduo fundamental do ato de educar, diante, por exemplo, de um currículo, daquilo que não muda? O que não muda, de repente, é a relação. Mas que relação eu também posso vir a construir? Relações. São grandes caixas de Pandora. Saem tudo de dentro dessas caixas. No final sai a esperança. Se tentarmos entender os currículos a partir da imagem do filtro, da ideia de filtro, e da ideia de que não temos mesmo como amenizar, mitigar, que eu acho que esse é um problema se isso aparece em uma parte do teu texto, da pedagogia tentando amenizar a situação. Talvez a tentativa de amenizar é exatamente a tentativa de sufocamento, trazendo o problema. E o currículo como uma vivência, como um espaço pertinente para. Aí entraremos em diálogo e questão. O que é importante mesmo? Aquilo que é importante para você talvez não seja para mim. Mas muito pior seria se eu, sabendo de tudo que eu tenho e sabendo de tudo que eu sei, não te oferecesse nem a possibilidade de questionar o seu próprio mundo. Então, se eu, como professor, te nego na disciplina aquilo que é a possibilidade de ver o mundo de maneira diferente, eu estarei sendo o melhor dos professores. Por quê? Porque tu nem estarás suspeitando que eu estou te deixando no lugar onde estás. Ou estarás. Ou sempre estivesses. Quer dizer, muitas vezes o currículo não contempla aquilo que o aluno quer. Mas então o que queremos ver? Essa vai ser uma pergunta que sempre vai morder o calcanhar. Não temos muito o que fugir de pegar. Agora, a questão é, será que hoje também Pierre Bourdieu responderia a essa questão sobre a contribuição da Universidade Federal de Tocantins e dos docentes do campus de Tocantinópolis no processo de acumulação de capital cultural pelos docentes do curso de pedagogia? Por que eu te coloco essa questão? Dentro desse título eu observo inúmeras possibilidades de pesquisa. Acredito que dentro daquilo que tu colocas no trabalho, o objetivo principal não é exatamente aquele que você elenca como objetivo principal, só diante daquilo que eu li, né? Mas talvez seja esse também que está descrito, mas não exatamente como um objetivo principal, que seria o seguinte: aqui na introdução.
talvez a análise da legislação vigente, com ênfase na educação, mais especificamente sobre o ensino superior e o curso de pedagogia, quer dizer, confrontar essas situações, bem como, ou assim como, os objetivos propostos no projeto político pedagógico, só isso já dá pano para manga. Talvez aí tivéssemos uma dimensão um pouco melhor reportada e até com situações mais próprias de buscar um ajuste, entendendo? Supondo que há um desajuste. Mas talvez aqui estivesse o cerne como objetivo principal. E investigar os documentos, e através da investigação dos documentos pertinentes ao curso. Né? Então talvez talvez esse que eu vejo assim, dos diversos objetivos que você coloca, talvez esse fosse, para mim, diante daquilo que você vislumbra pelo título, talvez esse seja o centro da questão. Diferentemente dos outros, como talvez tu coloques como mais relevantes. Mas, muito pior do que esse reposicionamento seria não ter feito nada. Então, quem não faz nada não pode apresentar nada. Então, essa seria, na minha opinião, o ponto 3 e 4 dos objetivos aqui na introdução, talvez esses fossem os mais significativos para uma pesquisa como essa que tu desenvolveste. Eu também fiquei na dúvida ali do seguinte: a pesquisa é qualitativa ou qualitativa? Qualitativa. Tem umas questões aí de termos que eu fico confuso, a gente conversa melhor. Eu queria te perguntar uma coisa. Ainda que tivesse recortes de Bourdieu, não seria melhor ter uma livre inspiração a partir do Bourdieu? Sugestão. Nós ainda estamos em torno de um modelo a ser encontrado. O problema é que nós ainda não nos libertamos do modelo. Os gregos, quer dizer, os egípcios tinham um modelo, os gregos pegaram esse modelo, fizeram o modelo deles, e nós ainda estamos indo ao modelo. Então, quando a gente vai atrás de toda a história mundial da pedagogia, que aí a gente, por exemplo, a gente vê a pedagogia a partir do Ocidente e a partir do viés cristão, mas a gente não viu a partir do islâmico, porque na Idade Média, enquanto estava tudo sendo abafado pela igreja, como a mentalidade dominante, todos os escritos gregos estavam sendo traduzidos para o árabe. Nós só temos possibilidade de entender hoje o que é a poética de Aristóteles por causa de inúmeras traduções em árabe. A metafísica e por aí vai. Porque tudo tinha sido queimado, sepultado. Então, o que nós temos? Até mesmo há de se questionar a história da pedagogia a partir de que visão? E tomá-la como definitiva é perigosíssimo. Tem um termo que me assustou aqui quando se fala em manual. Manual. Os manuais, eles são um processo do século XIX. É uma espécie de popularização do saber. E são tomados como... o manual é tão regra que ele também logo é descartado. E passa para outras pessoas. Então, se tomarmos a história da pedagogia a partir como manual, cuidado, acenda as luzes de alerta, porque o manual ele acaba numa normativa e não quase numa reflexão. Quer dizer, tem um monte de outras coisas, mas eu acho que eu vou preferir colocar essas questões todas aqui, que eu já tenho tudo anotado, eu faço enfim, está falando, porque senão o professor Leon fala mais que o homem da cobra.
tem uma dúvida séria na página 31. Nós temos na página 31 aqui. O hábito e a obediência são indicados como o fim, como o meio e o fim da educação. Família, escola e igreja assumem novos papéis na educação. A família se torna cada vez mais um lugar central da formação moral e se estende o seu controle sobre o indivíduo. A escola se renova através do colégio, das classes organizadas por idade, da socialização dos programas e dos métodos, da modernização do currículo. A igreja se organiza cada vez mais como um espaço educativo e instrutivo, desenvolvendo uma função social cada vez mais intensa. Eu tenho dúvidas se esse seria um panorama devidamente descrito para isso que colocas referente a essa época, a esse período histórico marcado pelo Concílio de Trento. Eu tenho lá minhas dúvidas. Porque da maneira, então às vezes eu posso ter não entender muito bem. Pode acontecer das coisas terem sido assim e a maneira como serem colocadas não ficarem claras porque me remeteu a uma época muito além, já no século XX, que é uma prática do século XX, o colégio, e pelo que temos de informação, nesse período, essa separação de idade, o colégio, ainda que existisse alguma coisa nesse sentido, não dá para dizer que, ou pelo menos a impressão que é dada, é de que ela se institucionaliza em larga escala. Talvez não. Talvez a gente tenha que questionar isso. Nós estamos trabalhando com os corpos dóceis de Foucault. O que queremos no nosso aluno? Nós queremos o Emílio, professor, que é puro, ingênuo. Puxa, ele chegou aqui na universidade com todos os sonhos. Ai, que lindo. Não podemos, diante dessa situação, que é muito bom pensar assim. O problema de pensarmos assim é alijarmos essa pessoa que chega à universidade com suas vontades e desejos próprios. Para teres uma ideia. Vou contar aqui para mim, para ti, ninguém mais escuta. 2 páginas de uma situação que eu estava trabalhando no sábado. Ai, e aí, professor, isso é muito difícil. Assim, isso é difícil. Não é difícil. Vai piorar. Mas é difícil por quê? Porque eu nunca vi. Assim, que bom, você está na universidade, está vendo agora. Ainda há tempo, você está na primeira fase. Você está achando que isso é difícil? Entendeu? Aí, claro, aí a gente deu uma risada e disse assim, olha, vamos continuar. Enfim, temos que continuar. Então você chega, quem quer chegar ao bojador tem que passar além da dor. É a questão do currículo, é a questão do filtro, é a questão do desejo, da disponibilidade, é a questão dos corpos dóceis. É isso que queremos. Então a questão do hábito. Eu sou mais favorável a Foucault do que a Pierre Bourdieu. Também tem uma outra coisa que é o seguinte: algumas práticas se mantêm porque elas apresentam eficácia. Então, quando a gente fala em transhistoricidade, então a gente só vê a permanência em certas práticas e procedimentos
determinado pela eficácia. A questão é que é o seguinte, isso da eficácia é observado até mesmo naquilo que o Lévi-Strauss fala da bricolagem, do pensamento proto-científico. Observe, eu fiz a minha tinta que vai recobrir o meu corpo e isso daqui dá certo. Serviu? Mantém. Mantém aí em cima assim. São os saberes tradicionais, que é o que chega na universidade também, que tem um diálogo científico. Agora, diga ao homem que vidro é diamante, diamante será. Frase do padre Antônio Vieira, que eu acho que está relacionado com o Hobbit, que você cita aqui. Então, muitas vezes você tem que dizer que vidro é diamante e diamante será. Outras vezes isso é altamente reprovável. Tá? E também vejo, aí é uma crítica ao pesquisador, não a pesquisadora. O pesquisador é o quando ele fala que a pedagogia não é um espaço, ou não é mais um espaço de ninguém, é quase assim como ele diz, não é mais um espaço de ninguém. Que hoje todo mundo entra, né, no campo da educação e tal. Eu senti e sinto dessa fala um ressentimento. E digo, e me remeto novamente a uma fala que eu tive com a professora Maria Teresa Santos Cunha. O pedagogo está reclamando que o historiador está fazendo a história da educação, a história da pedagogia, por que não mete a mão e não vai fazer? Então nós temos um problema sério. Agora, eu acho que eu fico por aqui. Caso queiras, posso traduzir isso tudo em um grande parecer. Tá? Me dispõe sempre a falar e tal. Agora é bom não esquecermos que nós temos uma economia do Brasil, a 7ª economia mundial. Se hoje cada um de nós está dentro de uma universidade, nós estamos ocupando um lugar de elite. Mesmo. É uma elite intelectual. E de nós depende a formação de todo um país. Mesmo. Principalmente nesse momento de ausência de democracia como nós estamos observando. Agora, nós temos que ver que muitas vezes o Tratado de Bolonha mais atrapalha do que ajuda. Tanto atrapalha que a gente tem que sair da ordem para buscar as coisas. Mas não tem problema. Ao final a gente bota o carro nos eixos. Encerra. Obrigada. Dialogar com o professor Leon, alguns aspectos, não? Muito obrigada, meu querido colega de trabalho, é uma honra tê-lo aqui, suas considerações, amo tudo da sua avaliação, como você dialoga tranquilamente entre vários campos de conhecimento. E isso é a universidade. Muito obrigada. Agora eu convido para fazer a comissão o professor mestre Fernando Borges. Boa tarde, doutora Margarida. De antemão, agradecer o convite da professora Claudinha por poder participar de mais esse momento da formação da Margarida, da qual fui professor em algumas disciplinas. É sempre bom poder estar ao lado do professor Leon, sempre aprendo muito com ele. E ele sempre me deixa em posições confortáveis porque aliviou muito meu trabalho. E quisera eu ter uma facilidade que ele tem com as palavras. Eu fiz um parecer sobre o teu trabalho e assim como o parecer é bem objetivo, tentarei ser bem objetivo.
objetivo na minha fala. Eu reforço a fala do professor Leon, uma das primeiras falas, no início da sua fala, né? Que o TCC é só mais uma parte da sua formação, né? Ele não expressa, né, a riqueza do seu processo formativo, isso é uma parte dela, né? Isso aqui é um esforço intelectual que foi feito durante um espaço de tempo em que você fez os seus estudos e de tudo que estudou ainda teve que fazer um recorte para colocar aqui e apresentar para a banca, né? E cá estamos no papel de avaliador, né? Isso é próprio da academia, isso é próprio do processo. Eu confesso que já no título eu fiquei um pouco temeroso, porque muito ambicioso a proposta do trabalho, né? E até porque você está tratando de capital cultural, acumulação de capital cultural, e isso me parece que essa temática remete a um trabalho muito grande e que um trabalho complexo, e devido à sua complexidade deve ser feito de forma coletiva, por várias etapas, né? Que isso talvez sugeriria vários TCCs, né? Porque quando eu penso em acumulação de capital cultural, eu estou pensando em processos, né? E aí, fazendo uso um pouco do que o Florestan Fernandes fala sobre educação, nós temos dois elementos, um elemento sociocultural, né, que são os condicionantes, os valores culturais, sociais, que está nas relações sociais, do qual o indivíduo está embebido, e o elemento psicossocial, né, que é quando esses valores socioculturais são apropriados por esse indivíduo e começam a fazer parte da sua personalidade, né, o que o Saviani chama de segunda natureza, né, que há uma apropriação tamanha desses conhecimentos, desses valores culturais, sociais, e que esses conhecimentos passam a condicionar as suas condutas, passam a conduzir as suas condutas, né? E aí eu entendo que pensar como a universidade contribui no processo de acumulação de capital cultural, acho que passa por várias instâncias. Passa pela estrutura e funcionamento do ensino superior no Brasil, passa pelas legislações educacionais vigentes, passa pelo padrão e pela forma como os currículos de graduação estão dispostos, passa pela estrutura física da universidade, dos seus recursos materiais e humanos, biblioteca, laboratório, sala de aula. Como para dar resposta a isso também passa por uma pesquisa de entender como se dá o processo. Porque quando eu falo do processo de acumulação de capital cultural, eu estou dizendo que da aprendizagem individual. Aí se eu vou tratar da aprendizagem, eu vou ter que conversar com quem aprende, né? E ver o que está posto, o que está instituído como proposta oficial da nação, aí as resoluções acerca do currículo, como proposta oficial da instituição, como projeto político-pedagógico, e ver o que disso tudo o que foi ensinado, e ver o que foi ensinado, o que ele aprendeu. Aí eu acho que toda essa dimensão, eu acho que nós teríamos então condições de dizer, ainda como o professor Leon destacou, ainda que de uma maneira parcial, né, que nós não conseguimos aprender o tudo, né, aí sim conseguimos entender como que a universidade contribui para esse processo,
formulação, né, de doutorado. Então, o título eu já acho que ele tem uma ambição, né, e essa ambição, o título acabou não correspondendo ao que eu encontrei no trabalho, porque a grandiosidade do tema expressa, por exemplo, na maneira como você organiza o seu trabalho. Você tem ciência da grandiosidade do tema, de modo que você organiza o trabalho da seguinte forma: você faz um capítulo conceitual de fundamentos, depois vem para a legislação vigente educacional e por fim entra na estrutura da UFT. Isso nos remete à clareza que você tem sobre o seu tema, de saber que para entender esse processo, o processo é muito amplo, né? Então o seu trabalho também, a estrutura dele me parece ser muito ampla, e isso, do meu ponto de vista, eu já te adianto que prejudicou o teu trabalho, né? Porque aqui o seu trabalho, do meu ponto de vista, ele expressa o seu esforço, um grande esforço. Aqui tem muita carga de leitura, né? Tem muito trabalho. O trabalho, a escrita dele expressa você, ele está bem redigido, né? Mas ele apresenta muitas informações, muitos dados, e do meu ponto de vista falta análise, falta o cuidado, o trato com esses dados. E eu faço uso da fala do professor João, da gente entender isso daqui tudo, né, o teu TCC, e aí, como eu tenho um pouco de proximidade contigo, eu entendo que o seu TCC expressa o seu momento, não a sua formação, mas o seu momento. Concluir cursos, já terminar um processo com o outro já em vista, né? Muito trabalho, você fez muito trabalho, só que a pesquisa, ela tem dois momentos, um de análise e um de síntese. O seu momento de análise, que foi se debruçar, estudar, ele foi muito amplo. E o movimento de síntese, a impressão que eu tenho é que você não deu conta de pegar as coisas que você estudou e nos demonstrar de modo organizado o que é o teu problema e as suas conclusões. Isso digamos assim, de modo no atacado, né, o que eu vejo no teu trabalho. Penso eu que se tem uma coisa que eu vejo que faltou no teu trabalho, e aí penso que você vai acabar concordando comigo, eu trato de legislação vigente, falo de capital cultural e não menciono as resoluções que tratam da reformulação curricular dos cursos de graduação. Como que eu trabalho com capital cultural sem falar de currículo?